Oremos. Amantíssimo Deus e eterno Pai, muito gratos somos pelo dom da vida e pela proteção que Tu nos tens concedido. E nós queremos, ó Pai, Te agradecer pelo Teu amor, pela Tua bondade e pela intercessão de Jesus Cristo no lugar santíssimo em favor de cada um de nós. Pai, nós queremos nesse momento Te pedir que Teu Espírito seja aquele que vai orientar os nossos pensamentos, a nossa fala, para que tudo que possamos fazer seja para a honra e glória do Teu nome. E Pai, nós queremos, através desse testemunho, poder abençoar os outros também, para que eles também possam ser fortalecidos através desse testemunho. E que um dia, não distante, possamos todos estar reunidos contigo na casa celestial. Inspira-nos e ser conosco à medida que vamos partilhar esse momento juntos. É o que precisamos suplicar e agradecer. Em nome do Santo amado Jesus. Amém. Amém. Então, bem-vindos amigos do YouTube e amigas. Hoje tenho um prazer muito especial estar aqui a falar com o irmão e com o amigo Wilson Carvalho, o pastor Wilson Carvalho. Antes de começar, eu gostaria de contar como é que nós nos conhecemos. Foi algo, eu diria, sobrenatural, porque foi uma experiência muito... talvez a minha experiência mais que eu sinto até hoje, assim, que eu senti mesmo o Senhor a pedir algo indiretamente, com uma grande impressão na minha mente para eu fazer o que eu vou contar agora, que foi... um sábado de manhã eu levantei-me bastante cedo e eu estava a cantar louvores e a ler a palavra do Senhor. Quando algo muito forte, uma impressão muito forte na minha mente me disse para eu ir à igreja de Vila Franca, à igreja adventista de Vila Franca de Xira. E foi nesse momento que eu disse simplesmente, não, hoje não vou ir. E aquilo continuou, e faltava, sei lá, 1h30, e durante aquela hora e meia até às 10 da manhã, mais ou menos, foi algo na minha mente muito, muito persistente. Até que, quando faltava aí cerca de 15 minutos, eu decido ir até Vila Franca. E depois de chegar a Vila Franca, normalmente, entrei na igreja, cumprimentei os irmãos, estava lá tudo normal. E quando estava na escola sabatina, para dizer a verdade, não estava-me a sentir... Sim, muito, muito bem, porque era a primeira vez que eu estava ali e pronto. Depois, quando o irmão Wilson começou a pregar, eu vi logo, bem, eu já sei a razão que eu estou aqui hoje. É para ouvir, pelo menos que seja aqui uma boa pregação, que é uma coisa rara de se ver na igreja. Então, pronto, eu comecei a ouvir e a pregação estava muito, muito afiada e muito, muito boa mesmo. O irmão Wilson estava a falar em relação à reforma da alimentação e à reforma do vestuário, e gostei muito. E enquanto eu estava a ver ele, algo veio sobre a minha mente e disse-me, diz a este irmão que ele está a fazer um ótimo trabalho para continuar, mas não vai ser fácil. E eu só fiquei com aquilo na mente e simplesmente, à hora da saída, ao cumprimentar o pastor Wilson, eu disse-lhe estas palavras. E agora, ao fim de talvez um mês, nós conhecemos e ele depois ele disse-me, irmão, o que é que aquelas palavras soaram? Como é que elas soaram naquele dia? Eu recebi essas palavras como algo vindo de Deus, porque foi um momento que eu estava a viver sobre a pressão, e é uma pressão dita psicológica, né? Mas, ao mesmo tempo, eu senti que isso eram as palavras de conforto que vinha da parte de Deus, porque era alguém que eu não conhecia. Foi o primeiro dia que eu conheci o irmão e eu disse, isso veio mesmo diretamente de Deus para mim. Nada não acontece por acaso, então foi... Aqui está, esta é uma das razões porque nós consideramos que esta entrevista, o testemunho do irmão é muito importante, porque, lá está, eu penso que Deus nos juntou neste caminho para... Este é talvez o segundo trabalho que estamos a fazer,
a gente já gravámos um vídeo o sábado passado, uma palestra do irmão, Wilson, e este é o segundo vídeo que estamos a gravar, e é o testemunho do irmão Wilson, e eu considero que isto é obra de Deus, este nosso encontro, e que nós certamente teremos muitos mais vídeos para fazer pela graça e para a honra e para a glória de Deus para fazer no futuro. Amém. Então, eu gostaria, para que nós soubéssemos o percurso, a vida do pastor Wilson um bocadinho, ele vai resumir um bocado desde o princípio mais ou menos. Seria um grande gosto para nós ouvirmos, irmão. Claro, irmão, com prazer. Eu nasci em São Tomé e Príncipe. Normalmente, quando as pessoas me perguntam de onde eu vim, eu normalmente digo que eu nasci em São Tomé e Príncipe, morri e ressuscitei, e agora sou o cidadão celestial. Okay? Amém. E antes eu era católico, e pela graça de Deus, Deus colocou uma família adventista ao pé da nossa casa, e essa família tinha crianças na qual eu tinha amizade, sempre eles convidando-me para ir para a igreja, mas eu não iria porque aos sábados é o dia de futebol e dia de lazer. E um belo dia a mãe dos meus amigos convidaram-me, e como eu não gosto de fazer desfeitas às pessoas já de idade, então eu aceitei o convite. E durante esse sábado eu fui tocado porque é algo que eu escutei que é diferente, não tinha escutado na minha vida. Como católico, e principalmente cresci numa família católica, no que toca a minha avó, era alguém que tinha santos e fazia procissões, festas anuais, e eu era um dos tais que carregava um dos utensílios para aquele ritual na Igreja Católica. Cresci assim com minha avó, até quando tive a idade de 11 ou 12 anos e fui viver com minha mãe na cidade. E na cidade pouco frequentava a Igreja Católica, mas continuávamos com aquela crença que a Igreja Católica ensina, e de vez em quando ia para a igreja aos domingos, mas não com o mesmo fervor que antes. E um belo dia, depois de receber o tal convite, como eu já tinha dito, e é interessante que na Igreja Adventista do Sétimo Dia eles prevalecem o que está escrito na Bíblia. E mostrando o que está escrito na Bíblia, eu pude me confrontar que a Bíblia falava da Igreja Católica e o seu papel nesse grande conflito entre bem e mal. E eu também fiquei impressionado como que a Bíblia prediz o futuro com exatidão, e fui atirado também pela capacidade dos milagres de Jesus. Eu era alguém que gostava de ginástica e via a capacidade de Jesus de andar em cima da água. Eu estava a supor que Jesus era o mestre dos mestres que podia ensinar a minha arte marcial de chegar àquele nível que eu estava habituado a ver nos filmes de karatê chinês. E fui atirado pelo poder de Jesus, e à medida que fui aprendendo, vi que o cristianismo é algo incrível e que vale a pena apegar a Deus para fazer parte desse reino maravilhoso que Ele tem preparado. E em 1999, depois de ter recebido o tal convite e ter estado na classe batismal por 2 anos, acabei por batizar. E em 2001 vim para Portugal, e aqui eu conheci uma nova realidade do cristianismo. Em São Tomé, nós tínhamos a tendência de pregar evangelho diário e falávamos de Cristo na rua, íamos de porta a porta, e é uma realidade diferente. Mas aqui em Portugal tudo
foi diferente porque o ambiente também é diferente. É mais e a morno, igreja, exato, a igreja vivia o evangelho de uma maneira diferente. Ficando aqui durante 5 anos, comecei a perceber que o que nós aprendemos na igreja, realmente a igreja ensina o que é a verdade, mas na prática diária é algo que é tudo ao contrário daquilo que nós aprendemos. E muito rápido eu fui envolvendo nesse ambiente de jovem que nós fazemos tudo que é contrário à Bíblia e só no sábado nós íamos para a igreja. Mas, pela graça de Deus, aquele desejo de pregar o evangelho nunca foi morto. E nós fazíamos isso na igreja, eu juntamente com o ancião, nós saíamos de porta a porta tentar partilhar a palavra de Deus. E um dia Deus tocou no meu coração e disse, por que não estudar para ser pastor? E tive a oportunidade de fazer estágio com a União Portuguesa. E depois de ter feito estágio, eu fui para a colônia de Soussaleve, na França, uma das faculdades adventistas que existe na França. Lá passei 8 anos, 5 anos de estudo intensivo e também 3 anos depois passei, digamos, um grande conflito para tentar terminar a minha tese, que tem como título a comparação do Grande Conflito, okay? Das 2 edições do livro Grande Conflito, na qual a primeira edição foi escrita em 1888 e a segunda edição foi escrita em 1911. Pronto, talvez posteriormente falarei da minha tese, mas nosso objetivo aqui é mostrar como é que Deus tem enviado esse processo desde a minha conversão até o estudo de teologia. E nesses 5 anos, tudo foi colocado em questão. Porque na faculdade, ou nós tornamos cristãos fervorosos, ou nós acabamos sair um cristão morno, como diz a Bíblia em Apocalipse, ou nós acabamos a sair de lá não crendo que existe Deus. Aliás, isso é algo que nós vemos diariamente. Durante esses 5 anos é o que eu vi lá na faculdade. Irmão, eu gostava de fazer um ponto. A gente sabe que no Velho Testamento haviam aquelas escolas dos profetas. Exatamente. Que foram criadas para educar os homens de Deus, para eles fazerem a vontade de Deus. Uhum. E hoje em dia a Universidade Adventista devia ser essa escola dos tempos modernos, essa escola dos profetas. Uhum. E então, pelo teu testemunho, irmão, e por outros testemunhos que eu já vi, o que se passa na igreja na Universidade Adventista, quando uma pessoa decide ir lá estudar para ser pastor, parece que, em vez de sair lá com aquele zelo fervoroso pela verdade, sai lá com a sua fé um bocado abalada. E isso é muito interessante. Eu desde que ouvi isto, não foi a primeira vez que eu ouvi do irmão Wilson, já ouvi vários testemunhos de pessoas americanas, de irmãos americanos, que falam o mesmo. E já ouvi do irmão Wilson e de outras pessoas aqui em Portugal a mesma situação. E isto é muito interessante. Eu gostaria que aprofundássemos aqui um bocadinho nesta situação de como é que os professores lidam com vários aspectos, como, por exemplo, o espírito de profecia. O que é que tens a dizer sobre isso, irmão? Partindo do princípio que é uma faculdade de teologia, eles automaticamente cria uma separação entre os escritos do Espírito de Profecia com a teologia, dizendo que a autora, nesse caso a irmã Ellen White, não foi uma teóloga, então, nesse caso, os escritos dela não têm como objetivo
teológicos, nesse caso. Não tem autoridade. Não tem autoridade. Dentro da igreja tem... Exato. No que toca à teologia, não tem autoridade. Então, nesse caso, se nós tivéssemos que apresentar algo sobre o Espírito de Profecia na faculdade, tinha que ser algum estudo relacionado somente com o Espírito de Profecia, ou se eu tiver que citar o Espírito de Profecia, se calhar é na minha conclusão, não no corpo de cada trabalho. Ok? Mas os escritos do Espírito de Profecia é completamente, digamos... desvalorizado, não é? Exato, desvalorizado. É banalizado, digamos. Podes contar a história que me contaste dos livros de vários irmãos, quer dizer, que estavam na universidade, e o irmão contou uma história que é interessante, onde os livros eram postos, eram doados e eram postos de lado simplesmente como se fossem lixo. Exato. Normalmente, na faculdade, as pessoas principalmente os irmãos e as pessoas que têm livros do Espírito de Profecia, o que eles fazem? Eles trazem caixas de livros, colocam na mesa para quem quiser. Mas houve casos também que já achamos as caixas dos livros do Espírito de Profecia no lixo, e nas quais isso aconteceu 2 vezes, e nós tivemos o privilégio, pela graça de Deus, achar esse livro no lixo para que nós preservássemos. Pronto, isso doeu-me tanto. Livros tão preciosos, com mensagens riquíssimas e que levam a vida eterna no lixo. Mas pela graça de Deus, na sua providência, Ele direcionou esses livros para mim e mais outro colega que amamos os escritos da irmã White. E o que é que o irmão acha que é o resultado desta situação? Quer dizer, de onde é que provém isto? Se a Igreja Adventista, quer dizer, um dos 28 fundamentos, dos 27 fundamentos é o Espírito de Profecia ter autoridade, né? De ser ensinado de ser levado como algo que deve ser levado em consideração os ensinamentos da irmã White. Como é que numa Universidade Adventista, onde devia ser o ponto fulcral onde dali iam ser ensinadas as pessoas é onde as pessoas são ensinadas e são treinadas a serem pastores para lidarem com a congregação, como é que o resultado são montes de livros do Espírito de Profecia no chão? Nós sabemos que, de acordo com Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 12 nos diz algo muito importante. O Apocalipse capítulo 12 nos diz que e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E nós, os adventistas do sétimo dia, nós sabemos claramente que esse texto tem uma aplicação direta com o movimento adventista do sétimo dia. E esse testemunho de Jesus Cristo, nós sabemos, de acordo com Apocalipse capítulo 19, verso 10, que que é o Espírito de Profecia. O texto nos diz claramente: e eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Isso é o João quando deparou com um anjo que estava diante dele. Mas ele me disse: olha, não faças tal, sou teu conservo e dos teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o Espírito de Profecia. Então, sendo esse povo que a Bíblia indica profeticamente que tem o testemunho de Jesus, que é o Espírito de Profecia, nós sabemos que Satanás irá atacar especificamente
este bem precioso que este povo tem. Claro. Se ele atacar esse bem precioso que esse povo tem, ele estará assegurado que esse resto será destruído. Então, essa é a razão que se ele quer atacar o resto, ele tinha que atacar o espírito profecia. E, aliás, a Serva do Senhor tem uma citação que fala sobre isso. E depois, posteriormente, nós podemos apresentar. Ela nos diz claramente que o último grande engano de Satanás para o povo adventista é fazer com que exato, que os testemunhos do Espírito de Deus não tenham efeito. Okay? Acho que qualquer adventista conhece essa passagem. Exatamente. Eu presumo que sim, que é uma passagem muito... Isso encontra-se em Mensagem Escolhida, volume 1. Então, nós estamos a viver este evento profético já profetizado pela Bíblia e também reforçado pela Serva do Senhor. E é incrível que, vivendo este momento, nós não nos apercebemos do perigo que nós encontramos. Porque hoje em dia as pessoas, os homens, acreditam mais naquilo que os homens dizem em vez daquilo que a Bíblia e o Espírito profecia Deus. Essa é a razão que Jesus diz em Mateus 24, verso 4, que acautelai-vos que ninguém vos engane. E se nós devemos ter cuidado para que os outros não nos enganem, nós devemos fazer nossa atenção na Bíblia e no bem precioso que Deus nos deu, que é o Espírito de profecia. Agora, se nós cremos na Bíblia e dizemos que nós não cremos no Espírito de profecia, automaticamente nós vamos acabar por negar a Bíblia. Claramente, nós vemos isso porque a Bíblia diz uma coisa e o Espírito de profecia vem dar uma luz ainda mais clara para que o seu povo, que é cego espiritualmente, compreenda. Uma vez que nós já ouvimos, se calhar, de um tal pastor, de um tal doutor em teologia, que ela não é uma teóloga, automaticamente nós colocamos de lado os seus escritos. Isso é um ataque direto de Satanás ao espírito de profecia. Outra questão que eu também já ouvi falar, e também tu me falaste, foi em relação à teoria da evolução, que é muito predominante na Universidade Adventista, onde os 6 dias, os 7 dias literais, onde Deus fez tudo em 6 dias e cessou o seu trabalho no 7º, isso é atacado de uma forma muito, muito forte na Universidade Adventista. Eu já ouvi tu a falares, irmão, e já ouvi vários testemunhos também de irmãos na América a dizerem o mesmo, onde a gente sabe, a Universidade Andrews é uma das universidades mais apostatadas, porque essa é uma das questões que é mais atacada, que é a evolução realmente existe. Nós vemos dos macacos que Deus realmente não tem poder para falar e concretizar as suas coisas simplesmente falando. E nós sabemos que o ataque é no 7º dia do sábado, é óbvio, porque se não há 7 dias literais também não vai haver um sábado literal, então eles tentam destruir por aí. Também é uma situação que se passou, tu viste lá na Universidade em Colônia, irmão? Exatamente. Pronto, na faculdade nós temos uma disciplina, okay? Podemos dizer uma cadeira que chama Bíblia e a Ciência. E pronto, nessa faculdade o meu professor ele cria também no evolucionismo, né? E ele tentava conciliar a evolução com a teoria da criação. E automaticamente nós vemos que não pode casar. Okay? Mas ele cria nisso e principalmente tentava passar isso para os estudantes. E eis a razão que esta foi uma das
das disciplinas que eu mais tive dificuldade. E nem consegui passar porque não sabia como conciliar a Bíblia, a evolução com a criação. Porque eu aprendi na Bíblia que existe um Deus criador e esse Deus, quando criou as coisas, de acordo com Gênesis capítulo 1, ele criou tudo segundo a sua espécie. Agora, se nós dizemos que isso houve uma evolução e que cada coisa foi evoluindo para adaptar de acordo com o clima, o tempo e tudo mais, isso não entra na teoria que existe um Deus criador e que criou as coisas de acordo com a sua espécie. E isso foi uma grande confusão para a minha mente, e é naquele momento que eu comecei a questionar se realmente eu estou na Igreja de Deus ou se eu realmente cria naquilo que a Bíblia está dizendo, porque normalmente vendo o impacto que isso causou na minha mente, automaticamente a Bíblia é colocada em questão. Claro. E colocando a Bíblia em questão, eu tive alunos, colegas na minha turma que diziam: eu não sei se eu creio mais em Deus. Eu não sei se Deus existe. E alguns deles abandonaram a faculdade, nem prosseguiram. Mas com o desejo de prosseguir em frente e estudar a palavra de Deus, Deus sempre colocou na minha mente de não desistir de fazer meditação, estudar a palavra de Deus. E num belo dia, com o desejo de aprender o inglês, comecei a escutar os livros do Espírito Profecia em áudio. E naquele momento foi a reviravolta para a minha vida espiritual. Eu pude compreender que realmente o que estava a se passar é algo que já estava profetizado na Bíblia. Então eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu tinha que abandonar a escola, estudar noutra faculdade, e nesse momento pensava em estudar em Andes, e naquele momento, por muita oração, até falei com o reitor da faculdade de Andes naquela altura, e pelo visto tudo estava encaminhado para estudar. Mas ao mesmo tempo, eu querendo fugir da faculdade, pensando que essa faculdade já não está no caminho do Senhor, uma vez que a evolução é reconhecida como algo real, e muitas outras coisas, por exemplo, falando da profecia, não se fala mais na profecia do Apocalipse, as interpretações do Apocalipse capítulo 13, que a besta que saiu do mar é o papado, não se interpreta isso mais como literal. Aliás, tem outras interpretações que eles dizem que é o Islã. Okay. Né? E nesse caso é tentar direcionar o foco da interpretação bíblica para o Islã. Tudo menos a Igreja Católica. Tudo menos a Igreja Católica. Ponto. E nesse caso, Deus, na sua providência, fez-me reavivar e reformar na minha vida à medida que eu fui escutando a preciosidade que existe no Espírito de Profecia juntamente com a luz da Bíblia. E nesse momento pude concentrar bem na minha mente que existe um Deus, que é a Igreja Adventista, é a Igreja de Deus, mas infelizmente o inimigo infiltrou no meio dela. E nesse sentido, escutando os livros do Espírito de Profecia, me deparei com uma citação que mostrou-me claramente por que a obra de Deus está no estado que está hoje em dia, na qual eu vou citar. Isso encontra em Testemunho para a Igreja, volume 4, página 210. Diz o seguinte: o grande coração da obra está ela dá um traço para não dizer o nome, depois ela vai repetir, ela diz:
E tal como o coração humano lança sua corrente de sangue vivo a todas as partes do corpo, assim a administração deste lugar, a sede da nossa igreja, afeta a corporação inteira de crentes. Se o coração físico estiver saudável, o sangue que é enviado dele para o organismo também será saudável. Mas se a fonte for impura, o organismo inteiro se torna doente por causa do veneno do fluido vital. Assim se dá conosco. Se o coração da obra se torna corrupto, a igreja inteira, em seus vários ramos e interesses espalhados por toda a face da terra, sofre consequências. Ela continua dizendo: o trabalho principal de Satanás está na sede da nossa obra. Aqui ela diz claramente que o trabalho principal de Satanás está na sede da nossa obra. Ele não poupa esforço para corromper homens em posições de responsabilidade e persuadi-los a serem infiéis a seus vários deveres. Ele insinua suas suspeitas e ciúmes na mente daqueles cujo negócio é realizar fielmente a obra de Deus. Enquanto Deus está testando e provando esses auxiliares e preparando-os para os seus postos, Satanás está fazendo o máximo para enganá-los e seduzi-los a fim de que não sejam só destruídos, mas influenciem outros a cometer erros e prejudicar a grande obra. Ele busca por todos os meios, ao seu alcance, abalar a confiança do povo de Deus na voz da advertência e a reprovação, através da qual Deus planeja purificar a igreja e prosperar a sua causa. Essa voz de influência, de advertência e reprovação não é nada mais, nada menos que a Bíblia e o Espírito de Profecia. Então nós vemos que a obra central de Satanás está na sede da nossa igreja, nesse caso a Conferência Geral. Corrompendo os homens que estão na cabeça, então todo o corpo vai sofrer. Isso não quer dizer que todos que estão na cabeça da nossa instituição estão corrompidos. Mas, infelizmente, uma maior parte deles encontram nessa situação. Deixaram-se corromper, infelizmente, por as insinuações, os ardis de Satanás. Irmão, eu acho muito surpreendente quando eu falo com certas pessoas em relação que existe uma apostasia dentro da igreja, eu diria dentro da instituição, dentro da organização e não da igreja, porque a igreja é as pessoas que obedecem ao Senhor e têm os seus mandamentos em consideração e praticam a palavra. Essa é a igreja, não é uma organização onde as pessoas, uma instituição. Mas quando eu digo que a instituição, a organização está em apostasia, eu fico surpreendido quando as pessoas dizem que não é impossível, que não, isso é impossível. Nós sabemos, agora, o que o irmão acabou de citar, que isso é uma profecia do que é que se haveria de passar no futuro, e é óbvio que temos os exemplos bíblicos que dizem que isso aconteceu em todas as fases da Igreja de Deus, desde o tempo dos israelitas, dos judeus, por aí afora. Sabemos da fase da Igreja primitiva, que depois acabou por ser tomada pela Igreja Católica. E o que é que faz pensar aos adventistas que não pensam, que continuam a dizer que a organização em si, os líderes, não são capazes de entrar em apostasia, quando nós temos o Espírito de Profecia a dizer-nos isso, temos o típico do passado, que as histórias típicas que se passaram com o povo israelita, com a Igreja Primitiva e tudo isso, o que é que faz nós sermos tão especiais, a organização adventista, onde o inimigo não pode entrar e infiltrar-se e
meter um vírus venenoso dentro da igreja, dentro da organização, eu diria. É óbvio que isso é bastante óbvio pelos factos que a gente vê que estão a ocorrer, como o que a gente já falou, o que se está a passar nas várias igrejas adventistas, e o espírito de profecia, e a própria Bíblia diz que a igreja lá na Odisseia, né, que está, diz que são ricos e que não precisam de nada, e então isso é bastante claro. Eu não entendo como é que as pessoas não conseguem realizar-se deste ponto, irmão. O que é que tens a dizer sobre isso? É como eu já tinha dito há pouco tempo, se Satanás faz-nos duvidar do espírito de profecia, automaticamente vamos duvidar da Bíblia. E duvidando do espírito de profecia, nós temos a porta aberta para a entrada de Satanás. Suponhamos, ela diz-nos claramente aqui em Special Testimony, ela diz na página 9, ela diz assim: eu enviei avisos a muitos médicos e ministros, e agora devo advertir todas as nossas igrejas. Isso quer dizer que é algo que tem que ir para todas as nossas igrejas. Algo importante, não é? Exatamente. Para ter cuidado com os homens que estão sendo enviados para fazer trabalho de espiões. Ela diz claramente, em nossas conferências e igrejas. Isso quer dizer que nós temos espiões nas nossas igrejas e conferências. Uma obra instigada pelo pai da mentira e engano. Que cada membro da igreja fique fiéis aos princípios. Se nós não formos fiéis aos princípios, automaticamente nós estaremos a dar abertura para que o inimigo entre e tome posse da obra do Senhor. Ele disse, foi-nos dito que viria, e ele veio. O inimigo tem estado a trabalhar sob uma espécie de concepção científica, assim como ele trabalhou no Éden. Ela continua dizendo, eu não posso especificar tudo agora, mas eu digo a nossas igrejas, acautelai-vos das repreensões provenientes do Battle Creek. Nesse caso era a sede da igreja, na altura, que iria levar a ignorar as advertências dadas pelo Senhor sobre o esforço para fazer dela um grande centro educacional. Então, poderosas agências têm estado a trabalhar furtivamente para semear as sementes do mal. E nesse caso nós vimos que a serva do Senhor viu isso, porque Deus lhe mostrou que isso iria acontecer na igreja de Deus. E o que nós podemos falar sobre isso é que nesses últimos tempos nós vemos que tanto o que a serva do Senhor nos diz, a Bíblia já nos dizia antes. Jesus disse que acautelai-vos e ninguém vos engane. Ele diz por quê? Porque que entrarão no meio de vós lobos vestidos de cordeiro. Mas no fundo, eles são o quê? Eles são lobos devoradores. Então Jesus está dizendo que no meio do povo de Deus iria entrar o que a nossa irmã White nos diz que são os espias, os espiões. E eles entraram para minar a obra de Deus. E muitas vezes nós colocamos ainda em dúvida se isso realmente pode ser verdade ou não. Quando a Bíblia nos diz algo e que o Espírito de profecia vem a dizer a mesma coisa, nós temos que tomar muita atenção. Nós temos que mudar essa mentalidade de que, do facto de eu estudar para ser pastor durante 5 anos e fiz mestrado em teologia, tudo que eu falar deve ser prescrito como a palavra de Deus. Nunca. A Bíblia é clara. Jesus diz que nem só do pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, isso encontra-se em Mateus capítulo 4, verso 4. E ele vai nos dizer, através do apóstolo Paulo, quando ele esteve em Tessalônica, ele comparava, quando ele esteve em Bereia, ele comparava os cristãos de Bereia com os da Tessalônica.
Ele disse que os cristãos de Bereia eram mais novos. Por quê? Porque eles não somente ouviam a palavra de Deus de bom grado, mas eles tomavam nota e iriam examinar cada dia para saber se essas coisas estão de acordo com a palavra de Deus. E o que eu posso exaltar para aqueles que vão ver esse testemunho, estudem a Bíblia, juntamente com o Espírito de Profecia, e vocês terão noção daquilo que está a passar no meio do povo de Deus. Não importa na faculdade, nas conferências, nas divisões e tudo mais, o inimigo tem enviado seus agentes, seus espias, para minar a obra de Deus, infelizmente. Então, agora a entrevista parece que desviou assim um bocado do seu objetivo de ser uma entrevista, e parece que para as pessoas, lá está, que não conseguem às vezes ver o propósito das coisas, olhar por uma perspectiva diferente. Parece que agora começámos a atacar a igreja, entre aspas, se fosse era a organização, não era a igreja, porque a gente fala contra os líderes, contra uma instituição, e não é falar contra, a gente simplesmente estamos a expor os factos, o que é que está a acontecer. Portanto, acabámos de ler o Espírito de Profecia, mas parece que agora começámos a desviar o caminho. O irmão Wilson tem um estudo mais aprofundado sobre estes factos, sobre estes pontos, onde ele vai aprofundar mais e vai incluir o seu testemunho, juntamente com todas as citações e todas as provas, para ficar mais compacto e mais credível, vá. Aqui só estamos a fazer por alto o testemunho dele. Então vamos voltar outra vez agora ao testemunho. Parece que já passou a fase. Se quiseres dizer mais alguma coisa em relação a Colonge, acho que já abordámos, mas podes continuar daí, ou podes dizer depois o que é que aconteceu depois de saíres de Colonge, ou se quiseres abordar mais algum ponto em relação a Colonge. Exatamente. Em Colonge conheci muitas pessoas que são amáveis e que nos puderam estender a mão quando nós realmente estávamos em baixo. Nós vimos que existem muitas pessoas lá que são realmente pessoas que amam a Deus, embora estando nessa escuridão doutrinária, digamos. Mas vemos que são pessoas que amam a Deus, que querem fazer a sua vontade, mas por não conhecer o que está à volta dessa escuridão doutrinária, acaba também por se agir de uma maneira negativa no que toca às mensagens que Deus nos deu nesses últimos tempos. Mas os professores também são pessoas amáveis, embora nós vemos que os ensinos apresentados está completamente adulterado, okay? E isso não tem dúvida nenhuma. Em Colonge eu sofri pressão porque no momento da minha tese, para dar um exemplo, foi um momento de grande luta, e houve um momento que houve um professor que disse que o grande conflito, okay? O livro na qual eu estava a fazer a tese é um livro praticamente anticatólico, e que os protestantes são anticatólicos, e isso criou um clima de mal-estar, porque eu respondi que os protestantes não são anticatólicos, mas sim são o sistema católico romano, que é o papado, que é o anticatólico, antiprotestante. Antiprotestantismo nesse caso, né? Porque, como nós sabemos pela história, que a sociedade de Jesus, os jesuítas, foram criados para destruir a reforma. E, infelizmente, eles conseguiram.
Mas Deus tem o último trunfo, que é o último braço direito da reforma, que virá para levar a cabo essa obra. Graças a Deus por isso. Eis a razão que nós vemos todos ditos protestantes de volta a Roma novamente. E isso fez-me estar abalado porque eu fui pressionado a me retratar, no sentido que eu tenho que retirar isso, porque eu não podia responder desse modo a um doutor em teologia. Depois eu disse, não, a Bíblia não é anticatólica, nem os escritos do Espírito de Profecia é anticatólico. O objetivo de Deus dando essa mensagem é para salvar aqueles que estão no erro. Como eu estive no erro, fui salvo pela graça de Deus, conhecendo o que a palavra de Deus ensina e de acordo com o Espírito de Profecia. E eu, sendo católico, vi que é um Deus de amor que quer salvar aqueles que estão em trevas espirituais por não conhecerem o que a palavra de Deus diz sobre o grande conflito e o papel da Igreja Católica nesse grande conflito. E isso me entristeceu tanto, vindo da Igreja Católica, ver que a Igreja de Deus, o Satanás conseguiu fazer de tal maneira que pervertesse os ensinos. A Igreja de Deus tem o ensino verdadeiro, baseado na Bíblia, Espírito e Profecia, mas o que nós aprendemos na faculdade não tem nada a ver com o que o povo deve alimentar nesse tempo que estamos a viver. E esse momento passado lá foi o momento mais triste da minha vida eu cheguei a ponto de colocar em causa, deixar a igreja adventista, porque tudo que eu olhava à minha volta parecia que não batia certo de acordo com aquilo que eu vinha aprendendo. E fiquei muito triste e quando comecei a estudar e colocar em prática, e começou agora o ataque do inimigo. E esse ataque começou não de fora, é mesmo de dentro. Os colegas, os professores e os irmãos em Cristo também, na igreja, começa a chamar fanáticos, extremistas, e tudo isso é algo que ainda me fez me retrair mais. E pela graça de Deus, Deus direcionou-me para o que aconteceu com Jesus. E Jesus disse, se fizeram isso com ele, que é a madeira verde, quanto mais nós que somos madeira seca. E nesse momento eu comecei a orar e comecei a meditar, e Deus diz, prepara-te que eu tenho uma missão para ti, mas não vai ser fácil. E eu vi que trabalhar na obra de Deus como pastor será algo praticamente impossível sem ter o ataque, sem ter o confronto. Porque uma vez que nós lemos claramente que a obra mestra de Satanás está na cabeça e nas instituições, é claro que trabalhando para as instituições, eu terei um grande confronto com o inimigo, nesse sentido. E foi o que aconteceu na escola, e outros meus colegas também tiveram um grande embate com eles, e eles acabaram por... algo aconteceu que o colega foi expulso da faculdade de uma maneira inocente, e tudo isso porque ele ama a verdade e quer pregar a verdade. E comigo foi um bocado diferente, porque nesse momento eu já estava a terminar o meu 5º ano, mas o tal irmão estava a começar os seus estudos, então eles conseguiram colocá-lo fora da faculdade. Para dizer o longe, foi um momento
uma passagem pelo deserto terrível. E as boas recordações que eu tenho são das pessoas que eu conheci, e da natureza, e do momento de busca, e também por ter tido uma filha naquele local. São os melhores momentos, mas na faculdade nunca foi os bons momentos, porque foi o momento de sempre colocar em causa o que a Bíblia diz, o que o Espírito Profecia diz. É incrível, é incrível. Quando devia ser completamente o oposto, quando a gente devia ser ali fortalecidos e zelosos pela verdade, na realidade acontece o oposto, é um extremo incrível, mas estava profetizado e é um bocado lógico que assim aconteça, porque se o inimigo fosse ir para os leigos e vir de baixo para cima, porque não teria muita lógica, então é bastante mais lógico que ele venha de cima e depois, obviamente, como as pessoas têm aquela tendência de olhar para um homem e ouvir o que o homem diz e parecer quase que é Deus que está a falar, então é óbvio que ele vai atingir os líderes para depois espalhar o vírus pela comunidade adventista e pela congregação. Então, é uma experiência muito má, pelo que eu estou a ver, não aconselho a ninguém. Eu próprio não iria, por acaso. Então, será que podemos passar ao estágio, depois de te consagrar, quer dizer, de te formares, de acabares o teu curso e o teu mestrado, voltaste para Portugal, com boas perspectivas talvez de poderes fazer o que Deus, o chamado de Deus, o teu dever, que é o dever de todos nós, que é pregar o Evangelho a toda a criatura. Pensar em voltar em Portugal e começaste o estágio com a Igreja Adventista aqui, certo? Exato. Depois de ter terminado a tese, depois de ter recebido o diploma, eu comecei a orar sobre o assunto para saber para onde Deus quer enviar-me e a minha família. E eu fui convicto, fiquei convicto que Deus estava direcionando-me para Portugal. E começamos a fazer os preparativos para regressarmos para Portugal. E naquela altura houve um colega que disse: por que não enviarmos um e-mail para o ministerial, pedir para fazer o estágio com a União Portuguesa. E eu enviei o tal e-mail e houve a possibilidade de fazer o estágio com a União Portuguesa. E comecei a fazer o estágio com eles. E, pronto, em princípio o estágio estava a correr bem, segundo o meu diretor de estágio. Mas, isso é na sua perspectiva, mas eu logo que cheguei fui sentindo uma pressão. Tinha que me posicionar automaticamente, logo na primeira. Mas naquele momento o diretor de estágio não me pressionou nesse sentido. Ele só disse que virá um dia que você terá que fazer isso, na qual eu tinha que me posicionar. Então, e já agora, o que é que seria esse tomar de posição? O que é que seria isso? Quando eu cheguei no estágio, normalmente tem um programa que eles fazem que é a distribuição de alimentos para os sem-abrigos. E nesses alimentos que distribuem, normalmente tem alimentos que são nocivos para a saúde das pessoas. Embora a sociedade tenha esse alimento como algo que é bom, mas
biblicamente falando e de acordo com o Espírito de Profecia, claramente, esses alimentos não são bons para a nossa saúde. E tu próprio não os tomas, como é óbvio. Exatamente, porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, verso 15. Mateus capítulo... Vou deixar só... Mateus capítulo 7, verso 12, nos diz o seguinte: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, baseado nesse princípio bíblico, seria hipocrisia da minha parte fazer aquilo que eu já decidi pela oração, que eu não participo desses alimentos, porque já foi claramente visto na Bíblia e no Espírito de Profecia que essas coisas fazem mal. Em questão seria o leite, os ovos... Exatamente. Quando distribuem bolos, e esses bolos contêm açúcar branco, leite e açúcar é uma combinação que não é boa, ok? E que é muito nocivo para a saúde humana. E juntamente com os ovos, nós sabemos que a situação em que está os ovos também nesses últimos tempos que estamos a viver, profeticamente falando, que também não estão bons. Então, tudo isso junto, eu tinha que tomar uma posição de não fazer. E o primeiro diretor de estágio disse que ele compreende e respeitou naquela altura. Mas o meu segundo diretor de estágio disse-me que eu tenho que fazer isso. Okay? E eu disse, eu não posso fazer porque eu não sinto bem fazer algo que eu não faço, que a Bíblia e o Espírito de Profecia vão contra. No sentido que isso é nocivo, sendo o meu corpo o templo do Espírito Santo, eu devo preservá-lo ao máximo que eu puder. E eu não faria também o mesmo para com os outros. E a reação dele será que foi... Você é um fanático, é um radical? Exatamente. Ele não disse você é fanático direto, mas ele disse, olha, aqui tem havido extremismo em tal assunto. Pronto, ele falou de uma maneira indireta para mim. E eu sei que, eu já estava habituado com isso, e à medida que o tempo vai avançar, nós temos que habituar com isso, porque as coisas vão tornar cada vez mais pior no meio do povo de Deus, infelizmente. Infelizmente, estamos a assistir essas coisas acontecer. E eu não apresentei, depois foi apresentado mais outros pontos, nos quais ele disse-me claramente que se eu não fizer o que a igreja disser, eu tenho que procurar um outro caminho. Ok, e tu, a gente já falámos, sem serem à frente da Câmara, sobre este assunto, onde tu também me falaste que certos pontos doutrinais, certos pontos de ensino onde tu pregavas, tu és um pregador nato, foi para isso que estudaste, foi para isso que Deus te chamou, e onde tu eras direcionado a não fazê-lo daquela forma. Então, podes contar um bocado em relação a isso? Exato. Com mudança do diretor de estágio, ele veio com um novo método de trabalho, na qual ele disse que tínhamos que imitar o programa que se vê normalmente na TV Novo Tempo, fala na mira da verdade. Okay? E ele também nos disse que nós não devemos citar o Espírito, devemos ver quais são os dias que devemos citar ou não o Espírito de Profecia. Isso é incrível. Exatamente. Nesse caso, eu, não entrei em questão,
Mas isso ficou na minha mente a pensar, como é possível que se a Bíblia, quando o pregador vai pregar, ele é suposto pregar algo que vem de Deus. E para isso ele tem que orar, ele tem que tomar tempo, preparar algo, entende? E ele vai colocar aquilo que o Espírito de Deus impressionou a sua mente para colocar. Como é que um pregador tem que saber quando ele não deve ou não deve citar isso? Cabe a Deus. Isso é quando o Espírito Santo diz algo, nós devemos fazer o que o Espírito Santo diz, não o que o homem diz. E diante dessa circunstância, isso também foi uma das razões pelas quais eu tinha que me posicionar novamente para me retirar, nesse caso. Para mim, essa questão de nós temos que ir por este caminho ou por este caminho, como acabaste de falar, isso é claro que isso é a obra do Espírito Santo, que ele nos dirige a falar o que a gente tem que falar. Então, isso é um ataque fortíssimo à liberdade de expressão, que é claramente o que a Igreja Católica fez durante 1260 anos, onde as pessoas não poderiam professar nenhuma palavra contra ela, contra os seus dogmas satânicos. E então parece que isto está a ser introduzido na liderança adventista e é algo que dói muito quando não é a primeira vez que eu ouço isto. Nos Estados Unidos é algo que acontece frequentemente. O espírito de profecia é posto de lado. Eu tive uma experiência na Igreja Central onde estava um pregador, onde ele usou várias vezes pessoas como C.S. Lewis, que era um ocultista, ele acreditava em Maria, usou outros homens e o Espírito de Profecia não foi citado uma vez naquele sermão. Então, eu acho isto um ataque à liberdade de expressão incrível, onde a gente não podemos pregar isto ou não podemos pregar aquilo. Então, fico muito triste com isto que está-se a passar e sobre esse assunto, e a Bíblia também nos diz em Colossenses capítulo 2, que isso também iria acontecer conosco. É impressionante que a Bíblia não nos deixa na escuridão. Amém. Colossenses capítulo 2, verso 6 nos diz o seguinte: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e solidificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Prestem bem atenção, o verso 8 nos diz: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, como, ele diz o seguinte, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens e segundo os rudimentos do mundo, e não segundo... É incrível este texto. Eis a razão que o que tem acontecido no nosso meio, é claro, e a Bíblia já nos diz claramente, a tendência é fazer-nos presas por intermédio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens e os rudimentos do mundo. E uma das tais coisas que às vezes nós apresentamos como tradição, já entrou muitas tradições no mundo, do mundo na igreja, okay? E é por isso nós vemos que todas as festas que o mundo agora tenta comemorar, nós tentamos também trazer para a igreja. A música também. Exato, a música, nós vemos o uso da aliança, de joia, já tem uma tradição também que veio do mundo. É incrível que eu já vi testemunho do irmão muito próximo, que eu acredito que ele está a falar a verdade, e já vi filmagens também na internet de velas a serem usadas dentro da igreja adventista a dizer que é o Espírito Santo. Exatamente. Todas são essas tradições e rudimentos e subtilezas de Satanás, né, que entrou no meio do povo de Deus. E o Espírito você vai nos dizer claramente em Eventos Finais, página 176, parágrafo 3 diz: a chamada ciência e a religião achar-se-ão em campos antagônicos, porque os homens finitos não compreendem o poder e a grandeza de Deus.
Estas palavras das Escrituras Sagradas foram-me apresentadas. De entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Atos capítulo 20, verso 30. Isso se verá certamente entre o povo de Deus. É claríssimo. Claramente. Acho que não há dúvidas do que é que ela profetiza o que ia acontecer e nós vemos esta bola de neve cada vez a crescer mais e é muito triste, mas é óbvio que ia acontecer. Nós temos o típico do passado e isto é o antitípico que vai ter que acontecer, está a acontecer. Então, por estes factos todos, irmão, depois acabaste por tomar uma atitude em relação a esta uma forma de pressão sobre ti dentro do teu estágio, do teu tempo de estágio que estavas a fazer na Igreja Adventista. Podes-nos contar como é que depois de teres sido pressionado nestes certos pontos, o que é que aconteceu? Claro, uma vez que nós somos, eu sei que a semana após semana nós somos confrontados de, pronto, nós temos que fazer a distribuição alimentar. E eu sabia que isso iria ser algo que ia ser semana após semana. E juntamente com o controle daquilo que eu devo pregar, nós não devemos fazer de hoje em dia. Houve situações que, por exemplo, uma das coisas também que eu apresentei foi a distribuição do livro missionário como um dos pontos nos quais eu não estava de acordo. Onde está uma mensagem espírita envolvida. Esse livro é um livro que não contém a mensagem que nós, como povo de Deus, temos que dar ao mundo, mas sim o contrário daquilo que nós devemos dar ao mundo. E nesse caso, eu perguntei se eu era obrigado a distribuir, fazer parte da distribuição. Porque na minha mente, tudo que não vai de acordo com a Bíblia, para mim, é outro espírito. Okay? Então, eu não iria distribuir esse livro, mesmo se fosse só um erro doutrinário que eu encontraria. Então, eu perguntei ao diretor do estágio se eu era obrigado a fazer isso. Ele disse, uma vez que eu trabalho para a igreja, eu tenho que participar da distribuição. Mais um ponto em questão. E o outro ponto tinha a ver com a ordenação das mulheres como anciãs. Por que a ordenação das mulheres como anciãs? Espero que fique bem claro. Não tem nada contra as mulheres. Aliás, eu sou um dos que gostaria de ver as mulheres a pregarem mais, a participarem mais no Evangelho e a avançar a obra de Deus. Porque poucas mulheres têm feito isso aqui em Portugal e no mundo inteiro. Mas no que toca à ordenação das mulheres, eu coloquei esse como um dos pontos da questão, porque sabendo que a Conferência Geral votou a não ordenação das mulheres como pastor, que foi correto de acordo com a Bíblia, que é uma decisão de louvar a Deus. Mas, por outro lado, eles abriram uma porta, já tinham aberto aquela porta, de que cada divisão e conferência, país deveria tomar uma decisão no que toca à ordenação das mulheres como anciãs. E isso vai em contrassenso com aquilo que eles acabaram de votar. Então, a minha questão não era até mudar o que a igreja já decidiu. É a falta de coerência, porque normalmente nós somos confrontados numa reunião do conselho, tomar uma posição no voto, se nós aceitamos uma mulher sendo anciã ou não.
A minha questão é, se um dia mais tarde eu vier a ser pastor, qual seria a minha posição face a isso? Eles disseram o que a igreja já decidiu, eu como pastor devo fazer. É o que eu ouvi do meu diretor de estágio. E nesse sentido, eu disse, mais uma vez, não tenho liberdade para tomar decisão. E com essa pressão na mente, eu decidi escrever um e-mail para a União, pedindo a demissão do meu cargo como pastor estagiário na União Portuguesa. E isso foi algo triste para mim e para as pessoas também, que realmente comecei a conhecer e ter mais amizades e começamos a estudar a palavra de Deus juntos. Mas eu não conseguiria continuar nesse estado, quebrando os princípios já estabelecidos, tanto na Bíblia, Espírito e Profecia, e ver-me impedido, de uma certa forma, de apresentar a palavra de Deus tal como ela é na Bíblia, Espírito e Profecia. E eu não estaria a fazer o trabalho do pastor, tentando, omitindo certas... omitindo a verdade. Okay? Quando nós apresentamos a Bíblia do jeito e juntamente com o Espírito e Profecia, a luz torna mais clara, e o que o inimigo quer é que essa luz não esteja mais clara do que nunca. Porque estando a luz clara, o povo pode sair da escuridão e vir para a maravilhosa luz. Então, eu acho que a conclusão, não sei se tens mais alguma coisa a dizer, eu cheguei a uma conclusão, já tinha chegado, nós já tínhamos falado, sem ser na Câmara, sobre este assunto, é óbvio, e a conclusão que eu chego é que é triste o que se está a passar, e que nós, na realidade, devemos mostrar o que é que está a passar e chamar o pecado pelo seu nome, disso eu não tenho dúvida. E, mais uma vez, eu gostaria de dizer a quem estiver a ouvir que isto, de forma alguma, é um ataque contra a Igreja por si, chamada a congregação e as pessoas, mas sim contra as pessoas que, sem sombra de dúvidas, cometem erros e fazem. E nós temos vários exemplos bíblicos onde os grandes homens de Deus sempre falaram contra estas coisas de errado que se passavam na Igreja. Então, aqui temos o testemunho do irmão Wilson, que é um testemunho fortíssimo, na minha opinião, quer dizer, que mostra desde do que se passa dentro da Universidade Adventista até ao chegar depois a um estágio como pastor, e claro, a história da sua vida, mas isto é um testemunho poderosíssimo, na minha opinião, e vale o que vale para quem ama a verdade e busca adorar ao verdadeiro Deus e obedecê-lo. E não sei se tens mais alguma coisa a dizer, irmão. Eu gostaria de dizer que não importa o que vier a acontecer no meio da Igreja Adventista, esta igreja continua a ser a Igreja de Deus, e ela vai passar por esse momento que nós estamos a ver de apostasia que está a passar, e essa evolução nos diz claramente que a igreja vai parecer que está a cair, mas ela não vai cair, mas os pecadores em Sião serão sacudidos, e essa sacudidura está em processo, e o que nós estamos a tentar advertir não tem nada contra a igreja, porque a igreja é o corpo de Deus, de membros que amam Cristo, que amam a sua mensagem, tal como está na Bíblia, Espírito e Profecia. Agora, o que nós apresentamos aqui claramente no que toca ao testemunho, e de acordo com o Espírito e Profecia, é que Satanás enviará também os seus espiões para o meio do povo de Deus para destruir a igreja de Deus. E isso nós não podemos ficar calados, porque se alguém entra para destruir a nossa casa e nós ficamos calados,
Isso quer dizer que nós somos o quê? Merecedores do que se passará nas consequências. Exatamente. Isso não é nada contra a Igreja de Deus, porque Jesus ama a sua igreja e eu amo a minha igreja, que é a Igreja Adventista. Eis a razão que eu não sairei da Igreja Adventista e nunca abandonarei a fé adventista. Podem fazer o que quiser, mas pela graça de Deus vamos permanecer firmes, porque a Igreja de Deus é a Igreja Adventista do sétimo dia, sem dúvida nenhuma. Não se trata de criticar ou maldizer a Igreja, como alguns dizem, mas sim fortalecer os irmãos e direcionar a mente dos irmãos para o que a Bíblia, o Espírito, a profecia diz. Assim diz o Senhor. Não assim diz o pastor Wilson, não assim diz o irmão Vitor, não assim diz o presidente da Conferência Geral, mas sim o que diz a Bíblia. E se nós permanecermos firmes naquilo que a Bíblia diz, e juntamente com o dom que Deus nos deu do Espírito de profecia, ninguém poderá nos abalar na nossa fé. Amém. E eu espero que aquele que virem o testemunho, se tiver que fazer alguma pergunta direta, podem Claro, sim. contactar ao irmão ou a mim mesmo pelo... Obviamente eu darei, se quiserem contactar o irmão Wilson, basta pôr um comentário no vídeo e eu depois fornecerei o e-mail do irmão e será super fácil fazer isso, não há problema nenhum. Ou uma questão mais direta que queiram fazer ao irmão, isso estará aberto para responder certamente. Eu acho que vamos acabar por aqui. Foi um prazer muito grande, porque eu sei que isto vai ter uma percepção na mente de certas pessoas que podem estar um bocado em dúvidas em relação ao que é que se passa em certos dos pontos que nós falámos aqui. Então eu espero que isto seja uma bênção para quem estiver a ver. E eu queria agradecer ao irmão Wilson, foi um prazer muito grande. Prazer é tudo meu, até de conhecer o irmão e estar a trabalhar com o irmão também. Aí está, eu também, um prazer muito grande. Desde que eu vi este homem a pregar a primeira vez, eu fiquei muito contente, porque ainda há alguém, quer dizer, que faz o que é devido. E muitos mais vídeos pela graça e pela misericórdia de Deus virão no futuro. E a gente deseja bênçãos muito grandes para todos os que estão a ver este vídeo e que Deus vos proteja e às vossas famílias, e muito obrigado por terem assistido.